Boa tarde, Thiago. Iniciando a entrevista coletiva na tarde desta terça-feira. Primeiras perguntas do Rafael Zanol, da Rádio Caxias. Das 32 equipes classificadas para a segunda fase, o Caxias teve a pior campanha. Como é chegar aos mata-matas com os números pesando de forma negativa? Boa tarde. A gente sabe que tem um peso ruim, né? Os números mostram que a gente não teve uma campanha consistente na primeira fase. Não fizemos bons jogos, no geral, tanto que os números refletem isso. Mas é aquilo, né? Agora é mata-mata, é outra fase, é outra competição. É claro que a gente gostaria de chegar nessa fase tendo um nível de atuação bastante alto, mas as coisas não aconteceram desse jeito. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que se a gente fizer um grande jogo contra a Portuguesa aqui, a gente fica bastante fortalecido para o resto dos mata-matas. Então, vamos trabalhar muito forte. Eu acho que a gente não tem que esquecer a primeira fase, a gente tem que lembrar de todos os jogos que a gente fez, para poder corrigir aquilo que a gente fez de errado, para poder melhorar o que já vem dando certo. Você sempre tem margem de melhora. E digerir essa primeira fase, saber que com muitas dificuldades a gente conseguiu classificar, que é no mínimo, obrigação que o Caxias tinha. E agora vamos entrar bastante fortalecido para essa fase de mata-mata. Pela campanha na primeira fase, a Portuguesa é favorita contra o Caxias. Como reverter isso dentro de campo? Apresentando um grande futebol, se empenhando, tendo atitude, tentando impor o estilo de jogo, o nosso ritmo de jogo. A gente sabe que a Portuguesa tem um grande time, já começamos a estudar o time deles ontem. Tenho certeza que vão ser 2 grandes duelos, mas o Caxias tem totais condições de classificar, e a gente vai treinar bastante para poder fazer 2 grandes jogos e conseguir essa classificação. Como foi acompanhar de fora um jogo tão importante quanto o último diante do Juventus? É muito ruim ficar de fora, né? Você, infelizmente, só pode torcer, você não pode fazer nada ali da arquibancada assistindo. Graças a Deus, desde que eu cheguei no Caxias, eu participei da maioria dos jogos, né? E ficar fora num momento tão decisivo assim que seria esse último jogo para selar nossa classificação foi muito ruim, mas isso mostra que o Caxias tem um grande grupo. Todo mundo que entrou, que jogou, foi muito bem, conseguiu garantir a classificação. Isso só nos fortalece como grupo. Perguntas do Roberto Peruso, do Globo Esporte RS. Thiago, você participou das últimas 2 campanhas do Caxias na Série D, que acabaram sem o acesso. Que ensinamento tu leva desses 2 fracassos para esse ano? A gente sabe que jogos decisivos você não pode errar, né? Você tem que minimizar as coisas ruins, porque esses jogos são decididos nos detalhes, né? Acho que em 2019, contra o Manaus, algumas coisas extracampo pesaram. A nossa atuação no segundo jogo não foi muito boa. Tivemos a chance de ir com uma vantagem maior no primeiro jogo. Eu acho que passa por aí. Ano passado, infelizmente, tivemos casos de Covid, casos de suspensão, e no segundo jogo, mais da metade do time estava de fora, né? A gente sabe que ano passado a gente tinha um grupo muito bom, mas pesa, né? Num momento tão decisivo, depois de tantos jogos com o time se encaixando. Passa mais ou menos por aí. Você não pode cometer erros bobos, dar chance ao seu adversário, porque nessa fase você pega adversários muito qualificados que, se você der uma bobeira, vão lá e matam o jogo. Então, procurar fazer grandes jogos para poder vencer e classificar. Em que fatores o torcedor pode se agarrar e sonhar que este ano o Caxias vai conquistar o acesso? Na dedicação desse grupo. Como eu falei, a gente sabe que a gente não tem feito grandes jogos, a gente se cobra por isso, mas todo mundo está muito focado, muito empenhado para poder conseguir esse acesso, que é o objetivo de diretoria, jogadores, torcida. A gente pode ter feito jogos ruins, mas dedicação, empenho, trabalho, vontade nunca faltaram.
Eu tenho certeza que a torcida cobra, a torcida critica, mas ela vê o quanto a gente corre, o quanto a gente se dedica dentro de campo. Então, quando começa o jogo ali, a torcida é 100% para todo mundo de mão dada, né, caminhando na mesma direção para o Caxias sair vitorioso. Como tu vê o elenco do Grenal hoje em relação aos 2 últimos anos? Qual o grande diferencial? São elencos com características diferentes, né? Todos os elencos que foram formados eram muito bons. Tanto é que tivemos a prova do ano que a gente vive, dessa temporada, que tivemos casos de Covid, tivemos suspensões, tivemos lesões e a gente sempre brigou pela classificação. Então, acho que o elenco é bastante homogêneo. Todo mundo quer muito, quem está jogando quer se manter e quem não está jogando quer entrar. Isso só ajuda o grupo todo a ter competitividade saudável ali pela posição e todo mundo cresce tanto individualmente quanto coletivamente. Perguntas do William Mota da Sport Serra. O campeonato zera de fato ou é possível trazer algo da primeira fase, sejam lições ou alguma confiança adquirida? O campeonato zera. O mata-mata é outro tipo de competição. São jogos que você não pode deixar para depois. Você tem o primeiro, tem o segundo jogo ali. Se caso você tropeçar, você está eliminado. De uma certa forma, zera. Mas eu já até falei depois do jogo contra o Juventus. Todo mundo também estava nesse mesmo barco que a gente não pode esquecer completamente o que aconteceu na primeira fase, né? Como você falou, são as lições a gente tem que trazer, a gente não pode cometer os mesmos erros, a gente tem que tentar melhorar e potencializar o que a gente fez de bom. Então não tem como você esquecer tudo que você passou na primeira fase. Acho que é um pouco de tudo. De que forma a tua experiência e a de vários outros jogadores deste elenco pode ajudar aos mais jovens nesse momento de decisão, considerando-se a luta que se repete do Caxias ano a ano? Eu acho que o jogador experiente nesse momento decisivo, ele consegue unir cada vez mais o grupo. O nosso grupo já é bastante unido. De repente, alguém que, não que tenha um problema, né, mas que esteja mais cabisbaixo, por N fatores, por não estar jogando, por algum problema fora extra-campo, os mais experientes conseguem, de repente, dar uma palavra de apoio ali por já terem passado por essa situação. De repente, até dentro do próprio jogo, isso eu não falo só dos novatos, falo dos mais experientes ali, você não está fazendo uma boa partida, você olha para o seu companheiro, ele está sempre te motivando, sempre jogando uma palavra de apoio, sempre te jogando para cima, então isso pesa bastante, até para dentro do próprio jogo você mudar o rumo da sua atuação. Eu acho que essa mescla que o Caxias fez com jogadores experientes e jogadores jovens é uma mescla muito boa e eu acho que a gente vai conseguir ter êxito nos mata-matas. Pergunta do Pedro Rossano, da Bitcom TV. Thiago, o sistema com 3 zagueiros foi mantido contra o Juventus, mesmo que tu não tenha atuado no último jogo. Como você se sente neste esquema? Essa repetição pode ser um indicativo de que o Caxias está consolidando um padrão de jogo? Quando a gente treina todos os esquemas, né? De repente, você começa o jogo de uma forma e o jogo não está encaixando, o seu adversário está conseguindo ser soberano. Dentro do próprio jogo, você consegue fazer uma mudança de esquema e consegue se impor. Então, o professor Jacques, durante a semana, ele costuma treinar mais um tipo de esquema, mais um tipo de proposta de jogo. E isso é bom. Eu, particularmente, gosto dos 3 zagueiros. Você consegue ter uma proteção defensiva e, ao mesmo tempo, preencher o meio-campo, fazendo superioridade numérica. A linha de 4 também, que a gente começou jogando, você consegue também se impor sobre o seu adversário de outras formas, jogando com 2 pontas, ou jogando com 2 volantes, ou um volante mais adiantado e um protegendo a zaga. São variações de jogo, variações de esquema que a gente trabalha bastante para poder tentar surpreender o nosso adversário, porque hoje o futebol está muito igual, né? Todo mundo trabalha forte, todo mundo treina, todo mundo tem acesso a vídeos do adversário. Os jogos da Série D hoje todos são transmitidos pelo aplicativo. Então você tem acesso a todas essas informações, então
é uma forma de você tentar surpreender seus adversários. Perguntas do Bruno Cidral, da Rádio Portal da Bola. Que tipos de cuidados o Caxias deve ter para esse primeiro confronto diante da Portuguesa? A gente tem que jogar com segurança, a gente tem que jogar com inteligência, a gente tem que ter atitude, a gente tem que tentar se impor. A gente sabe que um resultado bom na primeira partida é muito importante, mas ao mesmo tempo você tem que procurar ir vivo para o segundo jogo. Você não pode se atirar de qualquer forma para tentar buscar o resultado positivo. Seu adversário te surpreender, seja no contra-ataque ou seja propondo o jogo e matar o confronto no primeiro jogo. Temos jogadores experientes, temos jogadores jovens que buscam muito esse lugar ao sol, né? Essa ascensão, que é um acesso à Série C. Então, eu acho que a nossa equipe vai se portar muito bem nessa fase agora que se inicia o mata-mata. O Caxias aprendeu com os erros dos últimos anos para que não se repita nessa temporada, ainda mais por se tratar de um confronto entre duas equipes que não merecem estar na divisão que estão? A gente tira lições, sim. Se você faz alguma coisa que você errou no passado, você procura não repeti-la, né? Tem até aquele ditado que errar uma vez é humano, errar duas vezes é burrice. Então, claro que se alguma coisa aconteceu de errado, você não tem que repetir. A gente tira lições das coisas que aconteceram para poder não acontecer de novo e tentar ter o êxito nesse ano que é o tão sonhado acesso. Valeu, Thiago. Muito obrigado. Valeu.